Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora, pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2013. Que você tenha uma excelente semana, uma semana abençoada por Deus, que seja de sucesso e de prosperidade, assim como nós esperamos que será também aqui na Rede Opinião de TV. Hoje eu tenho a honra de conversar daqui a pouquinho, logo mais dentro de alguns instantes, ele já está aqui nos nossos estúdios, o secretário executivo dos comitês de bacias PCJ e também presidente do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ, Luiz Roberto Moretti, o professor doutor Luiz Roberto Moretti. Daqui a pouquinho, antes porém, vamos às notícias, as principais notícias das primeiras páginas dos jornais. Começando com o nosso parceiro, o jornal Gazeta de Piracicaba, que fala sobre sobre os médicos que alertam da prevenção no Dia Mundial da Saúde. Profissionais destacam a importância do diagnóstico precoce e de hábitos saudáveis para prevenir doenças. Lembrando que esta é a Semana da Saúde, portanto o programa Opinião Agora focará justamente nessa questão que é a saúde, que nós devemos ter uma grande preocupação com ela e que os órgãos e entidades promovem no decorrer da semana toda aí debates, promovem participações com profissionais da área da medicina para passar para a população as mais diferentes formas de você se preocupar com a sua saúde. Fala também dos jovens adventistas a favor do amor, que estiveram em Piracicaba, cerca de 2.000 pessoas de 22 cidades caminharam pelo amor contra a violência. Traz aqui na primeira página também o jornal Gazeta de Piracicaba, o mercado do sexo em Piracicaba, dinheiro fácil, sonhos, frustrações, desilusões e medos, são sentimentos que se misturam nos bastidores da prostituição. Pessoas que optaram por esse caminho revelam como vivem no dia a dia e também falam de seus passados. Também traz aqui a solidariedade e o amor, o movimento com os piracicabanos, doação de agasalho. E fala sobre a segurança, furtos e roubos de carros caíram em março. Isso é muito importante. É sinal que a segurança em Piracicaba ela está sendo aí privilegiada, está tendo aí uma atenção muito grande por parte das nossas autoridades. A segurança em Piracicaba, o que fez com que caíssem os crimes e os roubos. Jornal de Piracicaba traz aqui como título principal: Piracicaba registra 152 casos de dengue em 2 semanas e o número dobra. Também fala da campanha do agasalho, como nós já dissemos, e também fala sobre um prédio inacabado que completou 30 anos de abandono. O prédio inacabado da Rua Visconde do Rio Branco, bairro Higienópolis, completou 30 anos de abandono. Precisava ver quem é o dono que abandonou, né, para dar uma moção de aplausos pelos 30 anos, né, de abandono do prédio. Vamos falar do tempo e da temperatura. A temperatura hoje em Piracicaba, ela deve ficar a mínima na marca dos 20 graus e a máxima na marca dos 28 graus. A umidade relativa do ar em 80% e os raios ultravioletas de 48 a 88%, os raios ultravioletas em 80% e a umidade relativa entre 48 a 88%. Logo, o sol agora pela manhã dá o seu brilho, já está aí na nossa tela, as imagens inéditas da nossa cidade, da nossa querida Piracicaba que amamos tanto. Você vê aí o sol brilha com bastante intensidade, mas promete pancadas de chuva à tarde, no final da tarde, e à noite deverá ser chuvosa. Essa fonte é do Clima Tempo. Então está aí, portanto, as imagens da nossa mais bela cidade, que é a nossa querida Noiva da Colina. Continuamos nas campanhas, essa vaga não é sua nem por um minuto, a campanha da doação de sangue e também os lacres das latinhas. Nós vamos para um rápido comercial, eu volto logo e na volta eu vou fazer aqui um bate-papo
sobre as bacias, os comitês de bacias do PCJ. E eu vou conversar com o professor Dr. Luiz Roberto Moretti. Eu volto já, não saia daí. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora e lembrando que este programa nesta semana, a Semana da Saúde, será dedicada inteiramente à área da saúde. Nós teremos aqui a participação de profissionais, como hoje, teremos daqui a pouco aqui o secretário executivo dos comitês das bacias PCJ, que é de grande importância a fala do secretário. Ele vai conversar conosco, explicar como funciona, principalmente no que se diz respeito à água, que é fonte de vida. Nós estamos ao vivo, você pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. Para você participar pelo MSN, opiniãoagora40hf@gmail.com. O nosso endereço de e-mail, opiniãoagora@punoticias.com. A página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. O portal de notícias, www.punoticias.com. E a nossa linha direta é o 19-3302-0271. Quero agradecer desde já os internautas que estarão participando conosco. Quero mandar um abraço aqui também ao subtenente de cavalaria do Exército Brasileiro, instrutor-chefe do tiro de guerra 02028 de Piracicaba, que esteve conosco aqui sexta-feira e a entrevista dele deu uma repercussão bastante grande no que diz respeito aos nossos empresários. O subtenente explicou que o tiro de guerra, ele não interfere nas atividades profissionais do jovem quando ele está servindo, por se tratar de uma entidade que tem apenas 2 horas de duração. E alguns empresários que estavam assistindo no sábado entraram em contato comigo, parabenizando pela explicação que o subtenente deu. Então eu quero agradecer mais uma vez o subtenente que esteve aqui conosco, é o Exército que autorizou o subtenente a participar. Bom, eu tenho a honra de receber aqui o professor doutor Luiz Roberto Moretti, ele que é secretário executivo dos comitês de bacias PCJ e presidente do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ. O professor doutor Luiz Roberto Moretti é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da USP em 1981. Mestre em agronomia na área de irrigação e drenagem pela Exalc USP. Doutor em engenharia civil na área de hidráulica pela Poli USP. É professor dos cursos de engenharia ambiental e de engenharia civil na Escola de Engenharia de Piracicaba e coordenador acadêmico e professor do curso de especialização em gerenciamento de recursos hídricos da FUMEP, pela Escola de Engenharia também de Piracicaba. Diretor da diretoria da Bacia do Médio Tietê, do Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE, e secretário executivo dos comitês PCJ.
Primeiro, professor Dr. Luiz Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo à Rede Opinião de TV e muito obrigado por aceitar o convite e conseguir um espaço na agenda do senhor para estar aqui hoje. Eu é que agradeço a oportunidade, Marcelo, pelo convite e parabenizo pela iniciativa de levar a mensagem dos comitês de bacias através do seu programa. Muito obrigado. Professor, começando já a primeira pergunta que eu como apresentador, gostaria de fazer ao senhor, como que o senhor consegue organizar tudo isso daqui, conciliar, porque pelo que nós vimos aqui pelo seu um belo currículo e pelo que nós vimos, o senhor ocupa vários cargos hoje, como que o senhor faz para conciliar tudo isso e ainda ter tempo para o senhor, para a família? Tá certo. Tem que ter um controle muito bom da sua agenda, né? Da agenda diária, aí, porque senão realmente a coisa foge do controle, né? Tanto que nós estamos tentando trazer o professor Dr. Luiz Roberto para cá já há algum tempo, né? E por conta da agenda, então ficou um pouco, demorou um pouquinho, demorou não, tudo tem o prazo certo, né? Mas nós vimos aí pelo currículo dele como é a correria. Agora, começando já esse bate-papo, eu gostaria que o senhor passasse para o nosso telespectador, que todo mundo ouve falar do PCJ, da bacia do PCJ, dos comitês do PCJ, mas o que é hoje o comitê da bacia PCJ, das bacias PCJ? Ok. Bom, inicialmente é importante que se esclareça o significado do PCJ. Sim. PCJ é uma sigla que foi criada lá em 1992, quando se começou o trabalho de instalação dos comitês de bacias. E PCJ significa Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Mas não são as cidades Piracicaba, Capivari, mas as bacias hidrográficas. Entendendo bacia hidrográfica como sendo aquela região na qual eu tenho diversos rios e toda a água que cai nessa região converge para esses rios. Okay. Então é uma região bastante extensa e no nosso caso são as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Esse é um trabalho que se iniciou em 1992, porque no final de 91, em 30 de dezembro de 91, foi aprovada a Lei Paulista, que instituiu a Política Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que traz todos os instrumentos e toda a forma de organização do sistema do Estado de São Paulo para conseguir fazer a gestão correta da água, que no caso a água sendo utilizada ganha um nome, um apelido que passa a ser recurso hídrico, tá certo? Por isso que os técnicos falam recursos hídricos, mas é bom que se entenda que nós estamos falando de água que é utilizada pelas indústrias, pelos serviços de saneamento, por qualquer um que precise desse elemento natural. E diga-se de passagem, professor, muitos utilizam de forma incorreta, né? Ou seja, acabam até jogando água fora, água que é uma fonte de vida, que é uma necessidade hoje, e muitos acabam aí usando de forma indevida na lavagem de carros, na demora com torneira aberta e tantos outros, né? Mas o foco nosso aqui é essa parte do comitê, como o senhor já explicou aí. Nós temos o comitê das bacias, temos as bacias do PCJ, nós temos a ANA. Eu gostaria que o senhor detalhasse para o telespectador o que vem a ser um por um, porque todos pensam assim, mas todos compõem o PCJ? Não, cada um até trabalham em parceria, mas cada um tem a sua função. Podemos fazer uma abordagem? Na verdade, Marcelo, a gente brinca até no nosso dia a dia que isso, na verdade, é uma grande sopa de letrinhas, tá certo? Porque são muitas siglas, são muitas entidades participando desse sistema, condizente com a importância desse elemento água para a vida de todos nós. É realmente algo extremamente complexo. O que a gente pode dizer é o seguinte, que existe a estrutura do Estado, entendida aí o Estado como sendo a administração pública, que lida com essa questão de gestão de recursos hídricos,
E no caso brasileiro nós temos o governo federal, no qual o agente do governo federal que cuida dos recursos hídricos é a Agência Nacional de Águas, a ANA, tá certo? Cuja sede fica lá em Brasília, tá certo? E cada estado brasileiro tem a sua entidade pública que tem também esse papel de fazer a gestão de recursos hídricos. No caso do estado de São Paulo, essa entidade chama-se Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE, do qual eu sou funcionário. Poxa, eu sou vida. funcionário do departamento, sou diretor da unidade descentralizada desse órgão do estado, cuja sede é aqui em Piracicaba. Sim. Também. Então, esses são os órgãos, vamos dizer, os dois grandes órgãos gestores públicos. E aí existe a forma descentralizada, porque a legislação, ela descentralizou as tomadas de decisão. E aí criou a legislação aquilo que a gente chama do espaço participativo e democrático, que são os comitês de bacias. Ok. Nesse espaço existem, além dos comitês de bacias que estão descentralizados, um conselho nacional, cada estado tem o seu conselho estadual e dentro dos estados os diversos comitês de bacias. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo nós temos 21 comitês de bacias instalados. Puxa. O nosso aqui da região do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, é o primeiro do estado de São Paulo. É o mais antigo. É o mais antigo. Já há quantos anos? Esse ano, em novembro, ele vai fazer o aniversário de 20 anos. 20 anos? 20 anos o Comitê de Bacias do PCJ. E o senhor está como secretário executivo há quanto tempo? Bom, como secretário executivo desde 1999, ou seja, nós temos aí, vamos completou, né? Agora em março, 14 anos. Mas eu participo desde antes, né, de todo o processo de instalação, eu participo do Comitê de Bacias. Então, no Brasil como um todo, existem mais de 180 comitês de bacias instalados. Sim. Mais de 180. Todos os estados? Em quase todos os estados, Okay. tem pelo menos um comitê instalado, por exemplo. E esses comitês, eles respondem diretamente para a Agência Nacional de Águas? Não. Na verdade, importante esclarecer isso. Exatamente. Porque muitos pensam que os comitês, né, respondem para a Agência Nacional de Águas, por se tratar, né, de cuidar aí dos recursos hídricos. Exato. E isso precisa ser muito bem esclarecido, porque o Comitê de Bacias, o Comitê de Bacias, ele não é um órgão público. Ele não é um órgão, aliás, ele não é nada, ele não tem personalidade jurídica. Eu estava estudando a matéria, Exato. ele não tem nem CNPJ. Não tem CNPJ, muito menos CPF, né, porque o CPF é de pessoa física. Com certeza. Tá certo? Ele não tem funcionários, tá certo? Ele não tem sede, não tem sequer uma caneta. Não, o comitê não tem sequer uma caneta, não tem folha de papel. E não tem por conta de que não pode ter, né, ou existe alguma norma, alguma diretriz que não permite, ou não tem porque hoje ainda não temos pessoas que formadas ou dispostas a trabalhar nessa área? Não. Pessoas dispostas, sim, e muitas. Sim. E com capacitação também muitas. E o que acontece ele não hoje tem que porque não tem... exatamente o fato dele não ter personalidade jurídica. Se ele não tem personalidade jurídica, ele não tem um CNPJ, ele não pode comprar nada. E o que não falta pode pagar. hoje para ele ter uma personalidade jurídica, professor? Não falta nada e é até bom que continue dessa forma. Continue assim. Porque a participação no Comitê de Bacias, consta inclusive do seu estatuto, é considerada como relevante serviço prestado à comunidade. Ninguém recebe absolutamente nada. É voluntário, sim, mas existe uma estrutura e ele foi criado por lei. Uma lei criou o comitê, disse qual é a sua estrutura, tá certo? E falou assim: os voluntários vão participar e comandar essa entidade, esse órgão que não tem CNPJ. É realmente um negócio meio complicado, meio não, bastante, sim, né? Porque tem gente que já faz tempo que está no meio do comitê e ainda não conseguiu entender, né? Mas é porque realmente é uma situação difícil. Porém,
o comitê, considerado aí nessa situação como um plenário, um parlamento das águas, né? Um lugar onde as pessoas se reúnem para discutir, debater e tomar decisões a respeito das questões relacionadas com isso que você acabou de beber, a água. Na água. Tá certo? E qual é a grande vantagem? Alguém poderia dizer, mas então isso aí, se não tem CNPJ, não tem nada. A grande sacada, vamos dizer assim, usar um termo popular, foi que, apesar de ele não ter nada disso, não ter funcionado, esse parlamento, essas pessoas reunidas, a decisão deles tem que ser cumprida por quem tem CNPJ e cuida da água, os órgãos de governo. As decisões tomadas pelo comitê, a maior parte delas tem força de lei. Então eles podem deliberar, por exemplo, com relação à restrição às captações de água. É ele que delibera a cobrança pelo uso da água, que depois eu gostaria até de esclarecer o que significa. Com certeza. Delibera sobre as questões das autorizações para se utilizar água. Enfim, todas essas questões, a implantação de um empreendimento numa determinada bacia hidrográfica, o Comitê de Bacias tem a capacidade e o poder atribuído por lei e suas regulamentações para intervir, se manifestar e, de certa forma, ditar normas para isso. Então, você veja a importância dessa entidade que parece algo não concreto, né? Mas que realmente é efetivo. E que, diga-se de passagem, se o senhor me permite fazer uma colocação aqui, né, sem demagogia, é um comitê que funciona muito bem e que realmente faz o seu papel, desempenha o seu papel com total maestria, profissionalismo e realmente faz com que o governo cumpra com aquilo que é passado pelo comitê, correto? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Não, está correto, porque isso é um mérito das pessoas que participam, daqueles que estão lá representando os seus segmentos, porque o comitê tem uma composição. Sim. Os paulistas, o Comitê de São Paulo, por exemplo, a composição desse plenário, que é quem manda, é 1/3 de membros representantes dos municípios, Sim. 1/3 dos membros representantes dos órgãos do governo do estado e 1/3 da sociedade civil organizada, universidades, organizações não governamentais, associações de classe, clubes de serviço, enfim, todo esse conjunto de pessoas é que tomam as decisões. O mérito é todo deles. Okay. E são pessoas que moram, atuam, vivem nessas cidades todas que estão dentro dessa área das bacias PCJ, que são 76 municípios. 76 municípios. E lembrando que cada um que atua, ele participa das reuniões, das fiscalizações, das decisões, e cada um com recurso próprio. Com os seus recursos, exatamente. Sem receber nada. Sem receber nada. Nós vamos para um comercial, rapidinho. Na volta, nós vamos falar mais sobre o comitê, vamos falar sobre as bacias e vamos falar também que é de grande importância sobre o valor da cobrança da água, o sistema de cobrança da água, como o secretário bem colocou aqui. É um comercial rápido, eu volto já, não saia daí. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo. Hoje eu tenho aqui a honra e o prazer de conversar com o secretário executivo do Comitê das Bacias do PCJ, o professor Dr. Luiz Roberto Moretti, secretário executivo dos Comitês de Bacias PCJ e presidente do Conselho Deliberativo de Agência das Bacias PCJ. Secretário, nós estávamos conversando e no bloco anterior, nós deixamos para esse bloco a questão da cobrança da água. Antes, porém, nós temos uma pergunta aqui de uma internauta, duas perguntas que eu gostaria de passar para o senhor. A Sandra Martins, do bairro Centro, ela pergunta qual a relação com a saúde. Pode-se dizer que o comitê é um órgão organizador e fiscalizador do nosso maior recurso? Seria isso? Sandra, né? Sandra. Então, na verdade, o que acontece? O Comitê de Bacias, ele não tem poder de polícia. O poder de polícia quem tem são os órgãos de governo, sejam eles federal, estadual ou municipal. Então, o comitê ele é um órgão de planejamento e tomada de decisão a respeito de questões relacionadas com a água. A saúde, evidentemente, que faz parte desse contexto. Está no âmbito da forma de tomada de decisão pelo comitê, a análise das questões relacionadas com a saúde. Porque nós temos, por exemplo, as doenças de veiculação hídrica. Tanto é que no âmbito do comitê, dentro da estrutura, o comitê, apesar de ser dessa forma que eu lhe falei, ele tem uma estrutura de funcionamento. E precisa ser assim, porque as coisas precisam ser organizadas, não é um assembleísmo, tá certo? Então existe o plenário, que é quem manda, existe uma diretoria, que é eleita pelo plenário, existe o braço executivo, que aí entra a figura da agência das bacias, PCJ, e existem as câmaras técnicas, que são subcolegiados, vamos chamar assim, que são mais específicos para cada assunto que é tratado. Por exemplo, nós temos a Câmara Técnica de Água Subterrânea, nós temos a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, são 12 câmaras técnicas, e uma delas é a Câmara Técnica de Saúde Ambiental, onde dentro dessa Câmara Técnica, por exemplo, participam diversos representantes das vigilâncias sanitárias e dos sistemas de saúde dessa região de 76 municípios, que é a região das bacias PCJ. Muito bem. A próxima pergunta que tem aqui é do Paulo Roberto, do bairro Jardim Glória. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber com o secretário se quando da decisão de um aumento no valor da água tomada pelo governo federal, uma vez que temos a Agência Nacional de Águas, o comitê também tem algum tipo de participação ou fiscalização em questão ao aumento ou redução do valor. Tá. Aí ele está falando exatamente aquela pergunta inicial que você colocou da cobrança pelo uso da água. Cobrança pelo uso da água. Eu acho que isso é extremamente importante que seja esclarecido para que a população saiba diferenciar duas coisas relacionadas com essa cobrança. Fique à vontade, secretário. A primeira questão é
quando a gente pergunta, você paga pela água? A maioria da população diz, claro que eu pago, está aqui minha conta de água aqui de Piracicaba, no caso o SEMAI, em outras cidades a Sanasa em Campinas, ou a Sabesp, né, ali em Águas de São Pedro. Bom, essa conta que você recebe, ela não é uma cobrança pela água, ela é uma cobrança pelo serviço que é prestado por essas entidades, SEMAI, Sanasa, DAI, Sabesp, para fazer o quê? Tirar a água do rio, levar até uma estação de tratamento, tratar essa água, reservar, distribuir para você com a qualidade que ela precisa ter e depois retirar essa água da sua casa, levar para uma estação de tratamento de esgoto e fazer a disposição final. Isso é o que essas entidades, SEMAI, etc., cobram de você. A água, propriamente dita, ela é uma cobrança recente que começou a ocorrer aqui na bacia do PCJ em 2006. Não são todas as bacias que possuem cobrança implantada, e é chamada cobrança pelo uso da água. Essa sim é uma cobrança pela quantidade de água que você está tirando do manancial, seja ele um rio, um lago, uma nascente ou água subterrânea por meio de poço. Então, a cobrança do serviço prestado pelo SEMAI, quem decide é a municipalidade. O SEMAI, junto com as entidades reguladoras e de acompanhamento do próprio município. A cobrança pelo uso da água, quem decide os valores, até mesmo a implementação dessa cobrança, que é aquela cobrança da água que você está retirando do rio ou do manancial subterrâneo, essa quem decide o início dela é o Comitê de Bacias. Correto. E é ele, inclusive, que estabelece o valor que será cobrado por essa água. Só para você ter uma noção, hoje o valor que é estabelecido aqui nas bacias PCJ e uma boa parte de outras bacias que iniciaram a cobrança estão adotando, é o valor de 1 centavo por 1.000 litros de água tirado do rio. Então, no caso, o SEMAI aqui de Piracicaba, ele paga pela água que ele retira do rio para colocar na sua casa. Quanto que ele paga? 1 centavo para cada 1.000 litros de água que ele retira. Evidentemente, se ele repassa isso para a sua conta de água, e ele pode repassar, porque é um custo que ele está tendo para colocar a água na porta da tua casa, é uma decisão interna do SEMAI, mas ele efetivamente está pagando 1 centavo. Só para você ter uma ideia da grandeza desse número, 1 centavo por 1.000 litros, uma família que consuma 30 metros cúbicos por mês de água, 30 metros cúbicos por mês de água, que é uma família de 4 ou 5 pessoas, consumindo bastante água ao longo do dia, sim, se dá esse 30 metros cúbicos por mês, estaria contribuindo com a cobrança R$1 por mês. Por mês. É o que estaria pagando nesse valor que é cobrado hoje pelo uso da água. E quem é que paga hoje pelo uso da água nas bacias PCJ? Os serviços de saneamento, todos eles, certo? As indústrias que fazem captação de água, seja de poço, seja de manancial, um shopping, um hospital que tenha captação direta, ou qualquer cidadão que tenha uma captação para lazer ou para implementar qualquer uso dentro da sua propriedade. São esses que hoje pagam pelo uso da água. Muito bem. Nós temos aqui a Cecília Guedes, ela é do bairro Vila Monteiro, aqui próximo de nós, no nosso bairro, e ela pergunta o seguinte: se a cobrança é pela mão de obra ou pelos serviços prestados pela empresa
que administra o serviço de água, então por que a cobrança para o munícipe é feita pela quantidade de litros de água que usamos? Por exemplo, toda vez que uso, passo um pouco dos litros que são permitidos, eu pago a mais. Isso é exatamente aquilo que eu expliquei. Que o senhor acabou de explicar. O serviço de saneamento é que vai cobrar o serviço que ele está prestando. Agora, a forma como ele vai cobrar de você esse serviço, ele quantifica por meio do quê? Pelo volume de água que você consumiu. É por isso que tem o relógio lá, o hidrômetro na entrada de cada casa, porque é com base nesse hidrômetro, na quantidade de água que você consumiu, que se quantifica o serviço prestado para levar essa água. Se ele te forneceu mais água, ele teve que gastar mais insumos, teve que manter os equipamentos funcionando, a bomba funcionando. Então, é uma forma de quantificar o serviço que foi prestado. Ok. Nós temos só mais uma pergunta aqui, secretário. Essa pergunta é da Adriana Esteves, do bairro Paulista, e ela quer saber o seguinte: se o comitê tem alguma campanha já desenvolvida para a diminuição dos valores da água que é cobrada. Diminuição dos valores em termos monetário ou do quanto é consumido? Não. Se o comitê tem alguma campanha, realiza alguma campanha em relação a advertir as pessoas pela quantidade, pelo uso excessivo da água, uso sem necessidade. Sim. Na verdade, o comitê de bacias, ele, como não tem personalidade, ele diretamente não executa nada. Sim. Mas ele, com os seus parceiros, com os seus membros, tem providenciado ou estimulado, esse é o melhor termo, a questão da execução de campanhas para o uso racional da água. O que é o uso racional da água? É você usar, como o próprio nome está dizendo, com racionalidade. Não desperdiçar, não ficar com a torneira aberta quando está fazendo a barba, tomar um banho rápido, lavar a roupa tudo de uma vez, não ficar lavando pouquinhos porque usa a mesma quantidade de água. A descarga que gasta uma água. Regular a descarga. Um grande volume de água. Então, isso é o desperdício. E além do desperdício, existe a perda, que são os vazamentos. Tá certo? Que é aquela água que nem sequer é usada. Sim. Ela sai do manancial, a gente retira ela do local onde ela está, natural dela, e leva para dentro de casa ou mesmo na rede de distribuição de água, ela é perdida. Então, existem as campanhas de educação em todo o material publicitário que é feito, pelos serviços de saneamento, pela agência de bacias, que eu falei que ela existe, que ela é o braço executivo dos comitês, e além disso, dos recursos que são arrecadados pela cobrança pelo uso da água, uma parte significativa desse dinheiro é repassado de volta aos serviços de saneamento para que eles implementem ações de combate às perdas de água. Sim. Só para você ter uma ideia, aqui nas bacias PCJ, o índice médio, evidentemente existem cidades que estão em melhores condições. Sim. Mas o índice médio de perda de água nas redes beira a 35%. 35%. É um absurdo, quase um terço. Um absurdo. Né? Um terço, e isso tem que ser combatido, isso tem que ser investido. É um dinheiro que tem que ser gasto. E parte desse recurso que é gasto por exemplo, o pessoal paga da cobrança e parte desse dinheiro volta para o serviço de saneamento para que eles possam aplicar para combater isso daí. Com relação ao material publicitário, sim, eu queria passar aqui para você um CD, sim, no qual nós temos o Comitê de Bacias, evidentemente junto com a Agência das Bacias PCJ, sim, está desenvolvendo um programa chamado TV PCJ, onde nós temos um programa chamado O Valor da Água. E dentro desses programas, nós já temos 12 programas feitos, estão aí os 12 que estão no YouTube, você pode acessar pelo site da Agência de Bacias. Qual que é o site, secretário? Ele vai sair ali no nosso GC, mas é importante falar www.agenciapcj.org.br. Okay. Qualquer cidadão e até mesmo a Rede Opinião
pode veicular esses programas, inclusive dentro dos seus programas, Ok. onde nós estamos ali exatamente difundindo as ações que são executadas no âmbito das bacias PCJ para esse controle dessas perdas e o uso adequado do recurso e dos recursos hídricos, Ok. da água. Nós temos aqui mais uma parte do material que o senhor trouxe, né? Exato. Aqui esse caderno que fala sobre a agência das bacias PCJ. Explica tudo E comitês que conheça as entidades que atuam nas bacias PCJ. Perfeito. E o Elvésio está aqui focalizando para nós, tá? Onde que as pessoas que se interessarem, secretário, em adquirir esse informativo. junto da agência também, no Tá. mesmo endereço, Tá, e também nós temos disponível no site. no site também. Tá. Esse outro aqui- Esse aqui é o seguinte, Ah, o Comitê de Bacias é um órgão Sim. que trata do planejamento e gestão de recursos hídricos. ok. Ora, fruto do planejamento e para que ele possa ser adequadamente feito, tem que ter um plano. E esse é o plano das bacias PCJ que foi aprovado no final de 2010 Sim. e que vale até 2020. Aí constam todas as ações e quanto vai custar isso para que a gente consiga recuperar os nossos Tá. mananciais. Inclusive aqui, olha, traz aqui como título, né, Comitês PCJ, Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 2010 a 2020, com propostas de atualização do enquadramento dos corpos d'água e de programa para efetivação do enquadramento dos corpos d'água até o ano de 2035. Esse aqui é um relatório síntese, já com a segunda edição do relatório, né? Aqui eu vou folhear ele aqui rapidamente, né, para você ter uma ideia do que realmente está. Aqui tem tudo que você precisa saber, é uma Tem os síntese, mapas. tá, os mapas, olha aqui dividido por regiões, né, por cidades. Aliás, aqui é regiões, né, que esse mapa aqui é o mapa de Piracicaba. Então tá aqui as regiões. Essa é a região das bacias PCJ. Essa é a região das bacias PCJ. Perfeito. Eu vou mostrar também aqui do outro o livro que traz como título O Valor da Água. Esse livro tem imagens belíssimas aqui, fotos belíssimas, onde se fala sobre o valor da água. Tem uma foto muito interessante aqui que eu vou mostrar para o telespectador, que eu fiquei admirado de ver. Deixa eu abrir aqui na página. Está aqui, olha, vou pedir a gentileza do Elvésio focalizar para nós o antes e o depois. Está vendo? Olha, antes e o depois. É até interessante, vou fazer uma colocação, uma comparação aqui, secretário. É claro que nós temos, né, que cuidar também da nossa beleza, cuidar da nossa vida, do nosso externo, mas aqui diz muito claro sobre o nosso interno, né? A água, antes dela ser preparada, dela ser purificada, como ela vem, aí do lado essa água mais escurinha, mais bege aí, e depois a água tratada. Então, às vezes a pessoa se preocupa com o antes e o depois, né, do cabelo, da aparência, mas, claro, está certo, mas olha, esse antes e esse depois aí da água é o principal que nós temos que nos preocupar. Até por conta de que a água é a maior fonte de vida e de saúde, correto, secretário? Perfeito. Aqui nesse livro nós temos mais algumas fotos belas. Eu encontrei uma aqui, deixa eu tentar achar para mostrar. É uma foto, está aqui, olha o que a água nos proporciona. Está vendo aí a horta, a verdura, olha, verdinha, ali do lado, o pássaro ali pronto, né, também para tomar a sua água. São fotos maravilhosas. O nosso tempo ele corre rápido, mas tem mais uma foto aqui que eu gostaria de mostrar também, que é justamente a foto do rio e das margens do rio. Olha essa foto aqui que consta nesse livro chamado O Valor da Água, primeiros resultados da cobrança nas bacias PCJ. Olha que foto maravilhosa. Eu até sugeri ao nosso diretor que colocasse esse cenário de fundo aí, viu, nos nossos estúdios, né, secretário? Muito bonito. Olha que foto maravilhosa, muito bem feita, bem tirada. Nós temos os créditos dessas fotos, secretário? Para constar tudo. Aqui nós temos o livro, né, de autoria da Liana John e do Phil Marcondes. E nós temos aqui deve constar o crédito dessas fotos. Então, o objetivo nosso é justamente mostrar
essas fotos e mostrar o resultado do brilhante trabalho que está sendo realizado pelo Comitê PCJ. Olha, Agência das Bacias PCJ, Comitês PCJ, né? Aqui tem os sites também da agência, tem o site da ANA, da ANA, e tudo que você precisa ou deveria saber sobre a questão da água, tá? Essas fotos foram tiradas, tem o crédito do fotógrafo, daqui a pouco nós vamos aqui verificar o nome dele e passar, que é muito importante. Bom, continuando aqui, eu continuo conversando, nós temos ainda mais 9 minutos para conversar e eu gostaria nesses 9 minutos finais, secretário, que o senhor explicasse para nós sobre a questão da preocupação hoje que todo ser humano, nós já falamos aí sobre a economia da água, sobre a redução, sobre chuveiro, banho e tal, mas hoje qual seria a forma assim mais urgente de nós procedermos para que pudéssemos poupar a nossa água, que é a fonte de vida? Bom, antes disso, Marcelo, Sim. gostaria de, naquela imagem dos 2 copos d'água, sim, né, ela é bastante ilustrativa no sentido da gente entender a diferença do papel de cada agente que eu citei, que os serviços de saneamento que nós temos aqui no país, a preocupação deles é fazer com que a água retirada do rio, naquela cor mais marrom, sim, ela se transforme naquela água mais limpa, mais translúcida. Essa é a preocupação dos serviços de saneamento. A preocupação do Comitê de Bacias é fazer com que a água que está no rio, que é aquela mais marrom, se torne cada vez mais próxima daquela água que é translúcida, limpinha, que foi mostrada. que é a água limpa. Essa Isso, daqui. Exatamente. Correto? Então, dá para diferenciar bem o papel de cada agente, né? Sim. O Comitê de Bacias atua no sentido de tentar fazer com que aquela água mais suja se aproxime cada vez mais, ou seja, que a gente tenha água cada vez mais limpa nos rios da nossa região. Correto. E ali, além de... Pode manter a foto aí para mim, por gentileza? Mais um detalhe, secretário. A foto ela é tão real e ela diz tudo, que até o exemplo da foto, uma foto mais escura, da água mais escura e outra com a água mais limpa. E as duas águas nas nossas mãos. Quer dizer, está nas nossas mãos. Exatamente. Compete a nós. Eu, você que está aí do outro lado da televisão, o secretário que está aqui, todos os que nos acompanham nesse momento, está nas nossas mãos o cuidado, a preocupação, né? E também a consciência de se ter uma água limpa, pura, tratada e uma água que nós possamos ter a dignidade de beber, de usar e assim por diante, correto? Correto, Marcelo. Agora você veja o tamanho do desafio que os comitês de bacias têm. Sim. Nessa região do PCJ, que nós estamos aqui falando desde o início aí da nossa conversa, é uma região que tem um pouco mais de 15 mil quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia, o território brasileiro tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Aqui a nossa região é 15 mil quilômetros quadrados. É um percentual bastante pequenininho do território brasileiro. Entretanto, dentro desse território que engloba 76 municípios, apesar de serem só 15 mil, são 76 municípios, dentro desse território moram, vivem e constroem suas vidas mais de 5,3 milhões de pessoas. É gente, né? É gente. É um território, assim, pela porcentagem praticamente insignificante, mas o que tem nesse território é de uma grande importância. Exatamente. Não só na preservação da água, mas para quem hoje está nesse território e que usa a água, correto? Para você ter uma ideia da capacidade produtiva, produtiva dessa região, ela representa mais de 5% do PIB brasileiro. Sim. Se fosse um estado, se essa região PCJ fosse um estado, seria o 6º estado mais rico da federação. Perderia para São Paulo, Sim. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e
Rio Grande do Sul. Os maiores estados, praticamente. Exatamente. Todos os outros estados brasileiros arrecadam menos em termos de PIB do que essa região. E se fosse um país, dos 212 países que existem no planeta, ele seria o 53º, ou seja, 53, posição 53 mais rico do mundo. Então você vê o desafio que nós temos para conseguir fazer com que a água, com todos esses usos, com a agricultura, com a população morando, construindo loteamentos, usando água, tirando água, querendo abastecer, lançando esgoto, para fazer com que essa água realmente fique boa para todos nós. Tá aí, então, nós temos 2 minutos, né, finais, mas eu fiz questão de colocar a última foto aí sobre o rio, né, para que vocês vissem antes da água ser tratada e depois dela tratada. Eu quero agradecer aqui, primeiro agradecer os internautas, estamos aqui com os nossos endereços nas redes sociais abertos, o Facebook inclusive, que nós recebemos bastante perguntas aqui pelo Face, então eu quero agradecer os internautas que participaram conosco, alguns que ficaram para trás, mas secretário, podemos contar com uma nova participação do senhor no programa? Claro, então já fica aqui feito o convite, tá? Ok. E eu gostaria os agradecimentos finais do senhor, à Rede Opinião de TV, né, e a todos que nesse momento participaram conosco, essa importante participação do senhor e a mensagem do senhor, principalmente nesta semana que é da saúde e que a água praticamente é 100% responsável pela nossa saúde. Perfeito. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com você e com aqueles que estão assistindo o programa, trocar informações com os internautas aí e levar exatamente as mensagens dos comitês de bacias, que na verdade é uma mensagem de luta pela nossa vida, pela nossa melhoria da qualidade de vida. Essas pessoas estão lá se reunindo, largando seus afazeres para conseguir trazer algo de bom para a nossa sociedade como um todo, para a nossa humanidade. E detalhe, mão de obra voluntária, sem ganhar nada. Perfeito, exatamente. Bom, primeiro, mais uma vez, para agradecer a presença do senhor e parabenizá-lo, parabenizar a todo o trabalho feito pelo comitê e também parabenizar a todos que colaboram, que participam, né, para que esse trabalho possa ser desempenhado, como já disse anteriormente, de uma forma profissional, de uma forma brilhante, como vem fazendo o comitê. E eu quero agradecer aos internautas mais uma vez, agradecer a diretoria da Rede Opinião, brilhante iniciativa em trazer para cá o secretário do comitê, e já deixamos aqui confirmado uma nova visita dele, uma nova participação no programa, tá bom? Eu agradeço a sua participação, aos internautas, e nós voltamos amanhã. Ficamos por aqui hoje, voltamos amanhã das 11 ao meio-dia, ao vivo, com mais um programa Opinião Agora. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.